Olá, sou a professora Luciana e eu vou corrigir o PED teste do primeiro trimestre da primeira série, teste 01. Aqui tem uma tirinha que fala assim: a árvore era assim, desse jeito, Juquinha, tá vendo? E o menino fala: que barato, vovô. E tem uma vitrine, como vocês podem ver no pé, tem uma vitrine e uma árvore dentro da vitrine. Como vocês podem perceber, uma crítica relacionada ao meio ambiente, né? Na questão 1 fala assim: as diferentes esferas sociais do uso da língua obrigam o falante a adaptá-las às variadas situações de comunicação. Cite uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral informal usada entre avô e neto nesse texto. A principal marca seria a fala do avô, no tá vendo, que o certo seria está vendo, mas normalmente a gente usa no nosso cotidiano, na nossa fala, digamos assim, normal, habitual, o tá ao invés do está. Isso é uma forma coloquial e não uma norma, o que está prescrito na gramática normativa. Questão 2. Em algumas situações linguísticas, a expressão que barato, utilizada pelo menino, não seria adequada. Explique, de acordo com o conceito variação linguística, a adequação dessa expressão na charge. Se tratando de variação linguística, a gente tem variação regional, variação relacionada à histórica, que é relacionada ao tempo, a gente tem variação etária. Então, a principal que está demonstrando aqui é a variação etária, que ele fala: que barato, vovô. Se daqui na tirinha está 2000 como ano, né? Enquanto isso, na Amazônia, em 2059, a gente acredita que a gente não vai usar a expressão tá barato para poder falar algo que seja legal, né? Hoje em dia a gente fala coisas bem diferentes do que que barato, do que isso, né? Então já mostra uma aproximação da fala do neto para a fala da época do avô. Então já mostra uma variação etária. A questão 3. Sabendo que a charge faz uma crítica à exploração ambiental, a partir das imagens e palavras, indique o tipo da linguagem apresentada nela. Nós temos na tirinha a linguagem mista, que seria a linguagem verbal e não verbal, no qual utiliza-se imagens para poder mostrar o sentido do que está sendo passado, sendo expressado. Ao mesmo tempo, tem a linguagem verbal, da fala entre o avô e o neto. A questão 4. Apresente as diferenças entre linguagem, língua e fala. Nós temos 3 situações diferentes. Linguagem é o conjunto de comunicação entre as pessoas. Então, é todo tipo de comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Língua já é um conjunto de normas, como a gente tem na língua portuguesa brasileira, a gente tem na língua portuguesa de Portugal, como no espanhol, como no inglês, no francês, e qualquer idioma, qualquer língua. Então, nós temos um conjunto de regras. Então, língua se caracteriza isso, um conjunto de regras que se formaliza na comunicação verbal. Já quando se trata de fala, nós temos uma forma, pessoal de falar. Cada um fala de uma forma pessoal. Esse tipo de comunicação pessoal pode ser tanto verbal quanto não verbal. Por exemplo, cada pessoa tem uma maneira de falar. Nem todos, quando querem se comunicar, precisam exatamente falar por palavras. Às vezes eles falam simplesmente por gestos. Ou então aquele seu amigo que te olha assim, tu já sabe o que ele está pensando? Então, exatamente, é um tipo de fala. Então, existem essas 3 diferenças, certo? Na questão 5, precisa do texto. Então, vamos lá, o texto 2. Molecada inventa umas gírias difíceis de entender. Quando vou trocar ideia com gente que não é envolvida no baqui, eu falo meio desbaratinado, igual estou falando com você agora. Essa é a frase de William Basílio, de 16 anos. Deu como resposta quando foi perguntado se era capaz de falar sem usar gírias. A tradução da frase acima seria: quando converso com pessoas que não entendem gíria, falo meio disfarçado, como estou falando com você agora. O desbaratinado é só uma das gírias que está na boca do teclado da galera das redes sociais. Quem tem amigos adolescentes no Facebook certamente já se deparou com uma postagem que leu, releu e não conseguiu entender a mensagem. E quer saber? Esse é o objetivo.
O uso das gírias é uma forma de excluir o assunto quem não faz parte do grupo, diz o sociólogo Luciano Alvarenga. O surgimento do smartphone e de aplicativos de bate-papo instantâneo exigiu das pessoas uma linguagem mais econômica, mais rápida, porque a velocidade de comunicação aumentou. Isso explica o uso frequentemente das abreviações entre os jovens, como TLG, né, que seria o tá ligado, ou o SDD, que significa saudade. São formas de se comunicar que influenciam na evolução da língua portuguesa com o passar dos anos, apresenta Luciano. Esse texto a gente pode perceber a diferença da linguagem que foi usada, como em séculos passados. O tratamento direto, né, que seria o você, como a gente usa, na época era vossa mercê, depois evoluiu para vós me ser, até que chegou ao você. E hoje em dia a gente sabe, né, que também tem o VC, que a gente usa direto, né? Então a gente consegue observar essa diferença, essa variação aqui. Na questão 5, sabe-se que existem diversas variações linguísticas. No trecho do texto 2, quem tem amigos adolescentes no Facebook certamente já se deparou com uma postagem que leu, releu e não conseguiu entender a mensagem. Apresenta um comentário que revela a existência de uma delas, indica e defina essa variação. A principal variação que fica mais evidente é a variação etária, porque mostra uma diferença de linguagem, ainda que seja parecido com a histórica, né? Só que a histórica fica mais marcada com tempos históricos, como a questão do vossa mercê, do vós me ser, do você, mas está classificado uma variação etária. Por quê? Variação etária é uma diferenciação entre a linguagem que era usada entre gerações, por assim dizer. Por exemplo, seus pais falam de uma forma diferente de você quando conversa com seus amigos. O uso das gírias seria um bom exemplo disso. Por quê? A gente não fala o tempo todo, nós vamos fazer. A gente fala, né, exatamente essa questão do agente. Então, isso é uma evolução que foi passando de geração em geração através das pessoas. A gente pode ter também como exemplo o modismo. Por exemplo, algumas coisas acontecem, vira modinha, alguma forma de falar, alguma gíria que vira moda e assim vai. Hoje em dia a gente tem o brabo, né? Fulano é muito bom, fulano é muito legal, é chamado de fulano é o brabo. Então a gente consegue ver essa variação etária bem específica, tanto no texto quanto no nosso dia a dia, né? Questão 6. As manifestações da linguagem não verbal constroem mensagens por meio de outros recursos que não das palavras. Esclareça com elementos verbais o significado da imagem abaixo. Nós temos aí 3 imagens. Uma delas tem um cigarro e está mostrando, e fica bem específico, que está mostrando que é proibido fumar naquele lugar. Então, se eu colocar em uma linguagem verbal, caracterizar em uma linguagem verbal essa imagem, seria proibido fumar. A segunda imagem, ela representa o que a gente chama de escudo, que representa o sexo feminino. A gente tem até uma variação dessa imagem, que seria do feminismo, que também é muito parecida, mas que tem um punho como forma de apoio ao feminismo. Mas ela é o escudo do sexo, que representa o sexo feminino. A terceira imagem tem um alto-falante e também está cortada como a do proibido fumar. E aqui no caso seria o proibido som alto. É importante a gente conhecer essas imagens, não só essas, como muitas outras que tem até na apostila de vocês, para que vocês estabeleçam uma comunicação sem precisar ter alguma coisa escrita, ou seja, sem a comunicação verbal, para que vocês consigam identificar, consigam entender uma placa que está na rua, uma placa em algum lugar e assim sucessivamente. Como também tem na sala de aula de vocês uma placa com um celularzinho cortado, que representa que é proibido usar o celular em sala de aula. Questão 7. Texto 3. A forte presença de palavras indígenas e africanas, e em termos trazidos pelos imigrantes a partir do século XIX, é um dos traços que distinguem o português do Brasil e o português de Portugal. Mas olhando para a história dos empréstimos que o português brasileiro recebeu de línguas europeias a partir do século XX, outra diferença também aparece com a vinda da família real portuguesa em 1808 e particularmente com a independência de Portugal, deixou de ser intermediário obrigatório a assimilação desses empréstimos. E assim, Brasil e Portugal começaram a divergir.
não só por terem sofrido influências diferentes, mas também pela maneira como reagiram a elas. Por que os empréstimos linguísticos recebidos de diversas línguas são importantes na constituição do português do Brasil? Elas são importantes, por quê? O português de Portugal, na época, teve predominância aqui na época do descobrimento, mas através dos índios, da vinda dos africanos para cá, então sofreu algumas variações. E essas variações é o que torna a nossa língua única. Apesar de dentro da ainda a nossa língua sendo única como brasileira, nós temos algumas variações de acordo com os povos que são misturados aqui. Então, ela é importante para trazer essa originalidade, para ter essa distinção, para deixar de ter essa ligação direta com Portugal. Apesar de também ser chamada como língua portuguesa, mas nós a consideramos como língua portuguesa do Brasil, ou seja, ela tem um nome específico, ela carrega uma originalidade que só se refere a ela e não somente a Portugal. Questão 8. Tem um textozinho que é um diálogo, e eu vou ler, no finalzinho a gente responde a questão. Não, mãe, perde a graça. Este ano a senhora vai ver, compra um barato. Barato? Admiro que você compre uma lembrancinha barata, mas não diga isso para sua mãe, é fazer pouco caso de mim. Ih, mãe, a senhora não está por fora há 1000 anos. Não sabe que o barato é o melhor que tem, é um barato. Deixa eu escolher, deixa. Mas, mãe, é ruim de escolha. Olha aquele blazer furado que a senhora me deu no Natal. Seu porcaria, tem coragem de dizer que sua mãe lhe deu um blazer furado? Viu, mãe? Não sabe nem o que é furado. Aquela coisa já era, mãe, já era. A gente tem um diálogozinho que, infelizmente ou felizmente, se tornou real, né? Se tornou habitual no cotidiano. A gente fala uma coisa que nossos pais não entendem por causa dessa variação. Então, na questão pede. O modo como o filho qualifica os presentes incompreendidos pela mãe e essas escolhas lexicais revelam diferenças entre os interlocutores. A que tipo de variação essas diferenças estão relacionadas? Elas estão relacionadas à variação etária, que é justamente essa variação entre geração e geração. Por isso que a mãe não consegue compreender o que o filho fala. Ainda está naquele período histórico, ainda está no mesmo momento, porém tem uma variação etária, um modismo, digamos assim. Questão 9. Aqui tem uma tirinha, no qual a menina fala: tem um cachorro aqui querendo entrar. O cachorro entra na casa e fala: um cachorro não, o cachorro. Na questão 9. Na tira acima, que exemplifica o chamado texto misto, a linguagem verbal contribui para o efeito do humor pretendido, com a retificação feita pelo personagem Snoopy. É possível reconhecer que valor estilístico agregado ao uso do artigo o. O artigo o, ele está sendo usado para poder especificar de que não se trata de um cachorro qualquer, e sim de o cachorro, como se ele fosse mais especial que os outros, como se ele fosse diferente de todos os outros. Então, o artigo o, ele está dando essa delimitação, no qual mostra que não se trata de qualquer um, e sim de o cachorro. Questão 10. Na letra da canção de Antônio Barros, manifesta aspectos do repertório linguístico-cultural do Brasil. Que verso pode ilustrar uma forma característica da fala popular regional? A fala, se tratando de linguagem regional, é a diferenciação, por exemplo, entre macaxeira, mandioca, que algumas regiões do Brasil são chamadas diferentes, né? Nós temos aí para o mesmo legume, digamos assim, né? Macaxeira, mandioca e aipim. Então, de acordo com a região em que a pessoa está, ele é chamado de uma forma diferente. Como aqui no Rio a gente chama de geladinho, sacolé, lá na região, lá no Nordeste, é conhecido como din-din. Então, a gente consegue perceber essa variação, essa diferença. E aqui na música, eu tenho duas frases que elas mostram bem específico essa regionalidade. Nós temos a primeira: olha eu aqui de novo chachando. O chachado é uma dança pernambucana, então ela é específica dessa região, não que outras regiões não possam também dançar assim. Porém, não é comum a gente ver, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, na região sudeste, alguém dançando o chachado. Então, ela já mostra que se trata daquela região específica. E mais abaixo, eu tenho aqui: vou mostrar para esses cabras.
Cabras é uma forma também de falar da mesma região, se tratando de homens. Se a gente fosse trazer isso para a região sudeste, ao invés de cabras, seria esses caras. Então, a gente mostra aqui nesses dois trechos a variação regional, certo? Então, é isso. Nós finalizamos aqui agora a gravação do pé.